Então, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que estiver nos escutando aí, seja numa época próxima ou daqui 10 anos depois do Armagedon. Esse é o episódio inaugural do ChopaCast. E, bom, e hoje, para me acompanhar aqui, eu tô recebendo a ajuda do Nicolas, né? Se quiser se apresentar aí. Eu estou no mestrado da física, eu trabalho com física tem 6 anos e um pouquinho, e agora eu estou conhecendo o libertarianismo já tem uns 6 meses aí, talvez um pouco mais, não sei. É verdade, esqueci de me apresentar também, eu sou o Leonardo. E, como ele já disse, né, esqueci de avisar isso também, esse é basicamente um podcast, videocast, vão ter várias plataformas aí, seja como você quiser chamar, sobre libertarianismo, entre outras coisas, né? Esse, eu acredito Exatamente. que tanto eu quanto o Nicolas, nós não sejamos profissionais no assunto, né? Nós não sejamos, digamos assim, autoridades, né, para aqui ensinar. Esse não é um podcast dedicado a, digamos assim, lecionar, né? Eu falo, digamos assim, ser a referência, mas eu, pelo menos da minha parte, senti a necessidade de criar isso aqui, até como um certo exercício de mentalidade libertária, individualista, digamos assim, porque a ideia de sempre se apegar a um ou outro, uma outra pessoa do meio libertário, digamos, já tem fulano que faz podcast, já tem fulano que faz vídeos, acaba sendo um pouco a mesma mentalidade que você tem em democracias, em sistemas políticos, né? Eu já tenho um Então, estado fazendo, eu não tenho que ajudar ninguém, não tenho que me preocupar com saúde, educação, porque é coisa do Estado, o Estado tem que fazer isso, né? é verdade, é uma certa estatização da mente, né? E Exatamente. E eu comecei a sentir essa necessidade até porque é aquela coisa, ninguém é perfeito, né? Você não pode demandar a perfeição, digamos, de ninguém. Então, pelo menos a minha história acabou sendo dessa maneira, né? Por exemplo, conhecia sei lá, um youtuber libertário, aprendi algumas coisas, via outro, aprendia. Mas sempre tinha um ponto ou outro de discordância, né? E você ficar exigindo, fulano não falou tudo do jeito que eu queria que ele falasse. Não faz muito sentido. Se tem alguma coisa que você Claro, claro. que se sente que falta, você vai lá e faz, né? Você tem que ter essa participação, pelo menos da minha parte. Eu não sei, Nicolas, qual é o seu estímulo para fazer parte disso? Eu sinto muita necessidade, eu acho que de pensar muito no anarcapitalismo. Eu, sei lá, por estar rodeado de gente que não concorda com isso, então eu sempre me pego perguntando, será que eu estou no caminho certo? Será que o que eu penso, será que o que eu discuto, o que eu estou lendo é alguma coisa que faz sentido? E eu sempre tento me colocar em algum teste de lógica, de raciocínio, e tentar me colocar na parede. Eu não sei se é razoável eu tentar me colocar na parede, mas é um exercício que eu tento fazer sempre. E sozinho não é fácil. Então, na discussão, eu acho que é mais razoável você se colocar à parede para testar suas ideias, né? É importante você testar essas ideias sem, sem viés. É verdade. Esse filtro também é uma coisa importante, né? Porque se você simplesmente só ouve, vai absorvendo aquelas ideias e digamos assim, guarda elas para você, você não, como dizem que a melhor forma de você aprender alguma coisa é tentar ensinar, né? Porque ali você percebe os buracos nas coisas que você sabe ou deixa de saber. Sim, sim. E E eu sempre tento fazer isso com o pessoal daqui de casa. Basicamente, ninguém aqui gosta de mim. É, eu sempre eu gosto muito do argumento do Porto para você deduzir o anarcapitalismo, para você deduzir o libertarianismo, que ele sai do argumento de autopropriedade e vai fazendo a análise descritiva das coisas. Então isso evita a guilhotina de Hume. Mas eu sempre me coloco perguntando, tá, mas por que isso aqui desse argumento é verdade? Por que que eu não, por que que eu não consigo, sei lá, dar um exemplo? Eu não consigo ter resolução de conflito quando um grupo de pessoas manda em outro grupo de pessoas, ou todas as pessoas são donas de si mesmo. Então, eu precisei ficar pensando muito para começar a entender como que esses argumentos funcionam antes de realmente fazer sentido na minha cabeça. Então, para poder explicar para eles, eu precisei aprender também. isso é verdade.
pelo menos a intenção que eu tenho com, com esse podcast, com o canal, seja onde quer que você esteja assistindo isso, digamos assim, usar uma linguagem um pouco mais acessível. Não que isso seja, digamos assim, um talento meu ou coisa do tipo, mas a questão é que fica um dilema, né? Eu gostaria de falar sobre esse tipo de coisa, que nem o Nicolas, gostaria de falar sobre esse tipo de coisa, mas às vezes, de certo modo, acaba assumindo a responsabilidade. Eu não posso errar. E na verdade, não é essa abordagem que eu quero ter. Que nem eu disse, eu não quero ser uma referência, eu não estou esperando que as pessoas aqui sejam referências, a não ser que a gente consiga algum convidado, uma pessoa mais estudada na área. Mas a ideia é tentar falar desses assuntos, tentar fazer uma ponte entre um senso comum e talvez uma maneira mais elaborada de tratar esses assuntos. Mas, a princípio, de uma maneira mais senso comum. Eu quero que esse canal seja uma oportunidade que tanto nós aqui desse lado, quanto quem estiver ouvindo aí, cresça junto, sabe? E eu pego muito como exemplo o canal provavelmente pouca gente conhece, mas tem o canal do Francisco Amado, né? Que ele é um senhor já eu não sei se ele tem mais de 60 anos ou coisa do tipo, e se você cai de paraquedas no canal dele, você vai pensar que é um canal de um velho reaça falando de coisas assim que você esperaria. Loucura. E quando você vai ver, ele é um cara que, numa idade já avançada, teve a humildade de, entrando em contato com ideias anarcocapitalistas, libertárias, teve a humildade de olhar aquilo e ver, esses caras estão certos, sabe? E agora ele faz um canal defendendo isso aí com a linguagem dele. Você vê que ele não é um cara... Não é que ele seja chucro, né? Mas ele é um cara que tem uma linguagem mais popular, assim. E para um determinado público eu acho isso muito da hora, entendeu? Porque você não dá pra você botar, sei lá, um pai de família pra ficar assistindo Rafael Haid, por maior que seja a importância dele. Eu, em boa parte, cheguei aqui por causa dele, por causa do Paulo Cogos. Como assim você não mostrou pros seus pais o Cogos berrando de todo esquerdista? Como assim? Ia pegar mal, né? Mas a ideia é basicamente essa. Pelo menos minha meta inicial... a questão, com o tempo provavelmente isso evolui, a gente pode fazer uma coisa mais elaborada, mas minha meta inicial é tentar tratar desses assuntos com uma abordagem um pouco mais senso comum, tentando mostrar, por exemplo, a ligação com uma teoria mais elaborada, até mostrando o nosso desenvolvimento aqui, né? Que nem eu disse, a gente não é raiz do assunto, coisa tipo, mas para tentar fazer essa ponte, né? Então, pelo menos da minha parte, minha motivação é tanto essa, quanto uma motivação de revolta, né? O que move o ser humano também é o ódio, né? Não ódio no sentido de discurso de ódio, mas o Haid não é movido pelo ódio, o Haid é movido pela... sei lá... Eu acho que é mais uma frustração do que um ódio. É uma frustração. A gente vê certas coisas que acontecem e meio que... não posso ficar calado sobre isso, sabe? Sim. Mas enfim, então... Só para apresentar o canal, né? Nosso canal, o podcast, o ChopaCast, chame como quiser. E nosso objetivo é falar bastante sobre libertarianismo. Outros assuntos também, caso eles apareçam e sejam interessantes, tanto por curiosidade quanto para atacar de maneira indireta o Estado e a degeneração e qualquer coisa assim. Usando um termo hoppiano aqui. Se você caiu de paraquedas aqui e não conhece Hopper, você vai acabar conhecendo mais pra frente. Então... Se você estiver vendo isso em vídeo, o Hopa é meu avatar. É, isso aí. O Hopa novo, né? Hoje em dia ele já tá mais velhinho, mas nessa época ele era paquitão. Galã de novela, cara. Demais. Mas enfim, só pra iniciar a conversa, vamos falar de uma coisa aqui que pouca gente tá falando hoje, né? Eleições. Mas não... Nossa senhora. Mas não para fazer defesa de um candidato ou outro, mas para falar das eleições em si. Não sei se o Nicolas concorda comigo, mas tá todo mundo meio louco hoje em dia, né? Nossa senhora, ontem eu fui sair da minha avó, era quase 1h da manhã, porque tava todo mundo brigando lá. E eu tava naquele famoso apoia o livre mercado, porque senão você é um estadista. Isso é um pouco de exagero, mas... existe um pouco esse... não digo que seja um meme, né, mas digamos assim, esse rigor, né, por parte de uma parte da comunidade libertária, né,
Que por um lado é legal, digamos assim, você ter essa intolerância intelectual, mas por outro acaba sendo meio tóxico, né? Principalmente a coisa do gado, né? É, é, Ficou um é, pouco é muito de... difícil você convencer as pessoas com esses argumentos. Eu não, quando eu vou falar, sei lá, de libertarianismo, é uma coisa que eu não gosto de tocar em ética, para começar. É, Porque as pessoas verdade. não estão muito preocupadas em pensar em ética e raciocinar assim. Eu geralmente apresento, sei lá, argumentos utilitários, argumento de, funciona melhor, mas não é por isso que eu defendo. Isso é uma coisa que acho que falta bastante, por exemplo... Dizem que o marxismo ele é extremamente atrativo porque ele te fornece uma visão simplista do mundo, né? Você pode encaixar qualquer coisa naquilo. Você tem uma cosmovisão, você tem, sei lá, uma visão de sociedade em que você pode encaixar tudo em dois grupos. Sempre tem opressores e oprimidos, e você pode ver tudo por essa lente, e é meio que como se fosse um atalho para a intelectualidade, sabe? Você meio que tem um atalho Uhum. para sempre parecer inteligente. E às vezes acho que ANCAPs acabam caindo nisso, sabe? Porque é simplesmente repetir a mesma coisa. Imposto é roubo, a ética é irrefutável e o livre mercado resolve. E não é assim, cara. Tem muito mais nuances que você precisa ser capaz de explorar se você quiser realmente passar uma confiança para as pessoas. Não foi assim para mim. Por exemplo, eu ouvi o canal do Hyde durante um monte de tempo e pensei, pô, o cara realmente tá certo, né? Só que, sei lá, falta alguma coisa. Parece aquela coisa, pô, na teoria, beleza. E aí chega o ponto de... Eu acabei começando a ver o canal do Cogos, que se eu fosse ver no início eu ia achar um maluco. E ele começou a fazer cada vez mais sentido pra mim, no sentido dele mostrar, não, o que você tá defendendo não é só uma questão de ser ineficiente ou ser antiético, rigorosamente antiético, é um negócio imoral, sabe? É um negócio podre que você defende. Então, foi uma coisa que Claro. bateu muito em mim. Comigo foi uma coisa mais. Foi mais ou menos assim também. Eu tava muito. Eu sempre fui muito centrão, eu sempre fui muito isentão. Aí eu comecei a ver aquele Mamãe Falei, e eu gostava de ver ele apanhando, porque era engraçado. Mas eu gostava de ver ele colocando a galera em saia justa e não sabia muito bem o que defendia. Aí ele começou a falar umas coisas que me faziam sentido, mas era um argumento muito utilitário. Aí apareceu aquele vídeo dele lá, um Papo Ancap, 2016. Aí eu fui adiando esse vídeo, fui adiando esse vídeo. Aí chegou esse ano, vamos assistir esse vídeo, né? Eu nem sabia que era Ancap nessa época. Aí eu assisti, aí o Hyde começou a falar, puxa, eu não gosto disso, não faz sentido. Então, você vê naquela situação em que, pô, eu não gosto do que eu tô ouvindo, mas não consigo negar, né? Exatamente. Como o Nozick falaria, isso é uma agressão. É uma agressão. Nossa, É uma saudoso, agressão. saudoso Nozick. Não tão saudoso assim, né? Não, Provavelmente não. o pessoal não conhece ele também, mas talvez a gente acabe falando dele também. Enfim, a gente acabou até saindo uma tangente aqui, mas voltando ao tema, né? Eleições. Todo mundo tá maluco, Nicolas concorda comigo, e a questão é por quê? Entendeu? O que acontece? Você tem, por exemplo, a situação em que tá todo mundo basicamente desesperado, né? E o que vai acontecer? Em quem que a gente vai votar? Se elegerem o Bolsonaro, volta a ditadura. Se elegerem o Haddad, o Brasil vira Venezuela. Mas, sabe, tá basicamente isso, cara. Parece piada, mas não é mais piada. Tá, exatamente assim. Eu sei, eu dou risada, mas é pra não chorar, sabe? Eu juro pra você, tem história já de gente que tá com medo, não sei, de perder o emprego por causa das eleições, qualquer coisa assim. Ou realmente sofrer algum tipo de sanção, Aqui apanhar. cortou. Eu não sei nem até que ponto essas preocupações de cada um dos lados, né? Que vamos, para usar um termo que está sendo bastante usado, dessa polarização, né? Eu não sei até que ponto essa preocupação de cada um dos lados é verdade, é mentira, mas a questão que eu quero comentar aqui, que eu quero discutir aqui, é por que se chegou nessa situação, entendeu? O que aconteceu para se chegar nesse ponto? Porque não... Quanto mais eu paro para pensar nisso, não faz sentido tá acontecendo essa briga, entendeu? E muita gente pode, digamos assim, a conclusão que eu chego, que não é só a minha conclusão, né? Acho que muita gente fala sobre isso, é de que
o problema de todo esse conflito político, essa discussão política, esse medo, essa campanha cada vez mais polarizada, digamos assim, é de que as pessoas elas estão assumindo uma premissa que não é verdade, entendeu? Digamos, eu não tenho condições de avaliar até que ponto as preocupações de cada lado são verdade, mas o problema não é esse. O problema não é que lado está mais certo ou menos certo. A questão é por que está acontecendo, por que acontece isso, por que acontece essa disputa. Não, eu pelo menos não consigo, eu não quero pagar de isentão aqui, não quero que, não entendo isso, eu não quero que pareça para vocês, ele tá querendo ser aquele cara meio termo, em cima do muro, isentão, todo mundo tá certo, todo mundo quer o bem pro país, não é isso. Mas eu não consigo conceber que todos os medos, todas as justificativas de ambos os lados são justificáveis, entendeu? Existe algo mais a mais, né, no que embasando, justificando essa discussão. E qual que é o problema? Eu acho que essa discussão política, esse conflito político, polarização que você tá vendo, acontece porque boa parte das pessoas elas estão assumindo uma premissa que não é verdade. Que é a premissa de que... Certo. Diga? Certo, eu concordo. Mas continua. Eu sei que tem uma premissa falsa, mas vamos ver. Vamos ver se você concorda comigo. Nisso. É uma premissa de que as pessoas estão assumindo que as decisões elas têm que ser tomadas de maneira uniforme. Entendeu? Você tem, por exemplo, pega o caso do Brasil, né? Você tem um país com quantos milhões de eleitores? 150? 130? Não tem nem ideia do número. Eu não sei estimar, mas é bastante. Eu acho que é mais da metade, se não for 3/4 da população. Vamos chutar um pouco mais de 100 milhões de eleitores. E por alguma razão se assume, as pessoas têm isso internalizado, de que esses 100 milhões precisam dar um jeito de ter uma decisão comum sobre quem vai fazer uma determinada coisa. Sim. Você chega para qualquer pessoa e fala: mas por que a gente precisa votar? Ela vai falar que a gente precisa de um líder. É isso que ela vai falar. Pelo menos é o que eu vejo empiricamente. As pessoas falam que precisam de um líder. Tem até provavelmente um meme que a gente vai repetir bastante aqui, né? Se não tiver alguém para comandar, vira bang bang. Né? Exatamente. Então, o que acontece, né? As pessoas assumem isso e pensam, você tem esse país, um país gigante, com milhões de pessoas, centenas de milhões, e elas têm que de alguma forma decidir, digamos assim, por algum tipo, não é um consenso, né? Porque, digamos, pelo menos por maioria, quem que vai fazer uma determinada coisa, o que vai ser decidido, se for um caso de uma democracia direta, um plebiscito, uma coisa assim. E a questão isso não tem cabimento, entendeu? Como, de vários pontos de vista. O primeiro é que você falou, não tem uma justificativa para isso, né? Você não deveria ter uma justificativa para não fazer isso, deveria ter uma justificativa para fazer isso. Sim. Primeira coisa, você não tem um motivo real para que as coisas sejam feitas dessa forma, entendeu? Porque você dizer, todo mundo tem que decidir a mesma coisa porque... Não sei. Porque todo mundo vive dentro do mesmo país, né? Sim, parece que as pessoas acham que a opinião de todo mundo reflete a opinião que realmente é individual, sabe? Por exemplo, eu acho que ele me representa e eu acho que se ele representar a maioria das pessoas é porque ele representa todo mundo. Ou que todo mundo devia se sentir representado por ele ou por outra pessoa. E isso não é uma verdade. Não é porque você tem uma eleição, uma democracia, que vai existir alguém que vai te representar ali. Isso é uma premissa falsa. Não tem ninguém que realmente te represente uma nação inteira. Não tem como. São muitas peculiaridades e nuances distintas na população inteira. Isso não funciona porque, como é que fala? O resultado final de uma eleição, ele não é, digamos assim, um somatório, né, uma média ponderada das vontades das pessoas, né, do poder que elas emanam, entre aspas. Vamos pegar o caso mais clássico, né, que é o que está sendo mais debatido, que é presidente.
digamos, você tem 51% das pessoas votam num candidato A, 49% votam num candidato B. Digamos, o candidato que vai assumir não é uma média ponderada de 0,51A mais 0,49B. Ele é A. Não, nem A eu diria, mas é o que é preferível por A, né? É mais. O que 51% da população falou, isso é menos esdrúxulo que o outro lado, mas aí é outro ponto. Não, eu digo na prática, assim, digamos, o candidato em que votaram, sabe? Digamos que você tem segundo turno, só tem 2 candidatos. Okay. O que vai ser, independente dos motivos pelos quais as pessoas votaram, aquele candidato, ele não é, o que vai assumir não é uma média ponderada, não é uma coisa que concilia os dois polos da sociedade. Ele é um lado só. E aí você tem 49% dos eleitores que se tornam politicamente irrelevantes. Sim. E aí, por exemplo, você pode dizer, esse é um caso extremo, né? Porque é só o presidente, mas você tem. Muita gente fala, tá tendo um foco muito grande no presidente, apesar de no Brasil o presidente ser realmente importante. Mas você fala, temos o Congresso. O Congresso tem, não sei, 500 pessoas, 500 e poucas pessoas na Câmara, não sei quantos no Senado. Também não faço questão de saber. Mas, mesmo assim, você dilui um pouco o problema, mas você ainda não muda ele. Porque você não consegue me garantir que, sei lá, 500 pessoas vão ter condições de representar a diversidade de posições que você encontraria num país de 200 milhões, entendeu? E mesmo que representassem, quando eles vão votar alguma coisa, dentro da democracia indireta, né, democracia representativa, as decisões deles também vão ser um sim ou não. E talvez não as pessoas vão se dividir em 2 grupos, mas eles lá vão se dividir em 2 grupos. Os que votam a favor, os que votam contra. Isso. Pela glória de Deus. E você só posterga o problema, entendeu? Perceba uma coisa. Por que você pode, digamos assim, se dar conta de que a democracia não tem como funcionar? Seja ela representativa ou direta, né? Considere assim, vamos considerar a Câmara, né? O Senado. Você tem, digamos você tem um congresso, um parlamento que seja diverso, assim, vamos dizer, tem 5 grupos mais ou menos identificáveis que têm posturas, que têm agendas diferentes. Só que 2 deles estão mais próximos um do outro, e os outros 3 também você consegue encontrar mais interseções entre eles. Na hora de se votar qualquer proposta, se qualquer um desses grupos for purista, digamos assim, não, nós vamos manter fiéis aos nossos princípios, nós não vamos ceder em ponto algum, porque nós temos um compromisso, nós estamos aqui para representar uma determinada população, uma determinada classe. Quem fizer isso nunca vai conseguir nada. Porque os grupos que estiverem dispostos a abrir mão de certos princípios para fechar conchavos assim, de conveniência, fazer alianças de conveniência, vai sempre conseguir ganhar. Então, veja se você concorda comigo nisso. Que não tem como um grupo que é purista, digamos assim, que realmente se atém aos seus princípios, conseguir alguma coisa. Porque, a não ser que ele seja majoritário, digamos assim. Só que daí a gente cai em outro problema, que todos os outros grupos não vão ser irrelevantes. Não sendo na situação em que você não tem nenhum grupo que tem, sei lá, mais de 50% da Câmara, em algum momento você vai ter que se prostituir, digamos assim. Em algum momento os integrantes desse grupo vão ter que abrir mão de alguma coisa ou outra para fechar aquele acordo. E como isso se perpetua, né, como para toda decisão você vai precisar fazer isso, a tendência é que essas alianças temporárias se tornem permanentes. E daí você já tem uma corrupção já estável, né? Uma corrupção constante dos representantes. Sim, eu tenho um problema também com isso, que se você para pensar do pessoal que apoia a democracia e tudo mais, você vê, os nossos representantes que nos representam castas distintas da sociedade, eles estão... eles poderiam argumentar, eles estão deixando o ego de lado para tentar entrar no consenso.
que não é muito bem o que eles estão tentando fazer de fato. É difícil. Mas aí eles ainda vão falar, tá vendo como a democracia funciona? Tá vendo como a gente tá certo? Vocês que são uns utopistas. É, aquela coisa do pragmatismo, né? Fala, não, devemos ser pragmáticos, né? A política é a ciência do possível. Até como vai pegar algum autor, dependendo do espectro político, da posição do espectro político, vai pegar um Russell Kirk da vida, né? Não, a política tem que ser prudente, esse tipo de coisa. Só que a questão é, você não pode falar de princípios, então, né? Você não pode ser hipócrita e falar, não, eu estou aqui para defender isso e aquilo, e quando chega lá para decidir, não, mas veja bem, temos que ser pragmáticos, existe um objetivo aqui. Entende? É uma coisa que você tem que ser meio hipócrita. E você nunca vai realmente representar alguém, entendeu? Você vai, em nome do pragmatismo, avançar uma agenda que na verdade não agrada ninguém. Sim, sim. Meu problema com a democracia, na verdade, ele não nasce nem do jeito que ela é implantada ou desses problemas não superficiais, mas que nascem do modelo da democracia, do jeito que a democracia é, da natureza da democracia. Tem um problema que eu gosto de citar e isso é irrefutável, não tem muito o que você argumentar, a não ser, é verdade, que é o teorema da impossibilidade de Arrow, né? Que basicamente é um Nobel de economia. Ele ganhou argumentando que ele deu lá 3 características para ter uma eleição democrática. Essas características são bem razoáveis. Uma é que a unanimidade garante a eleição. Ninguém é oprimido, ninguém é obrigado a votar em um certo candidato. E mais alguma outra coisa, outro princípio que é bem razoável. E mostrou que para qualquer tipo de eleição que tenha distribuição de voto ou o jeito que você analisa esses dados, esses votos, se tiver mais de 2 candidatos, a eleição, ou mais de 2 opções no caso, a eleição passa a ser inútil, porque ela não significa nada. Qualquer uma das votações que você fizer, ou do jeito que você analisa essa votação, passa a desrespeitar um dos 3 princípios. Então, não tem muito o que você sair disso. Caramba, nem tinha noção disso. Faz a referência pra mim depois, eu coloco na descrição aqui. Chama... Tem na página do Wikipedia, Teorema da Impossibilidade de Arrow, e o Nerdologia saiu um vídeo deles também, falando sobre a democracia, que ele cita o trabalho. Inclusive, aí você fala, tá bom, mas se a gente tiver só sempre duas opções, então a democracia funciona, mas aí você está obrigando as pessoas a votar em alguém, e elas não podem ser obrigadas, porque elas podem votar em branco, por exemplo, elas podem votar nulo. Então você sempre tem pelo menos 3 opções, o candidato A, o candidato B e o nulo. Então nunca que essa democracia vai funcionar, vai representar as pessoas do jeito que ela afirma representar. É uma democracia de 2 candidatos sempre, digamos assim, uma democracia de segundo turno, né? Ela só é mais honesta quanto a sua própria natureza, mas ela não deixa de ter os problemas, né? Claro. O primeiro passo para você corrigir alguma coisa é admitir, mas só admitir não corrige nada. Mas é basicamente isso, né? Por isso que se você compara, por exemplo, a democracia brasileira com a norte-americana, na verdade é mais uma república que uma democracia, mas isso é um outro assunto. Mas a norte-americana é um pouco mais sincera, né? Apesar de você ter partidos pequenos lá, como Partido Libertário, Partido Verde, a real é que é republicano-democrata. E você escolhe isso aí. E você apontar para o Brasil, olha como nós somos melhores, né? Nós temos um pluripartidarismo, mas não é verdade. Porque no fim das contas, esses partidos se aglutinam em 2 blocos e dá na mesma. É só uma pluralidade de fachada. Tem partido que ele faz ligação com os 2 blocos, né? Você pode pensar aí o centrão que a gente tem, que é basicamente quem paga mais recebe nosso apoio. Coisa já vira a degeneração total, né? Pra você usar um termo ropeano de novo, né? Não existe defesa nenhuma de princípios. Isso já virou status quo. Se você vai falar uma coisa de princípio, você é o idealista. Você nunca vai ter nada. E uma coisa também que a impressão que eu tenho, né, é de que muita gente que defende isso ainda, defende democracia, não defende democracia mesmo, né? Porque talvez você possa ter uma impressão nos últimos anos com
que a democracia meio que houve algum problema, né? Alguma coisa deu errado no Brasil. Por exemplo, por que a briga política se escalou, né? O que aconteceu? Nós ficamos menos educados, menos letrados, alguma coisa assim. Principalmente depois do gigante ter acordado, né? Teve aquela coisa, todo gigante acordou. Nossa, aquilo lá foi... Naquela época eu era estatista, então eu achei coisa maravilhosa, mas... Então, eu também, eu confesso que como é que eu posso falar? Rolou um processo dialético comigo aqui, vamos chamar de marxista, né? Por exemplo, Karl Marx. Você via, por exemplo, uma situação democrática nossa, porque, vamos ser sinceros aqui, eu não tô fazendo partidarismo, fazendo juízo de valor. Até alguns anos atrás, você ter participação política era basicamente você ser alguém de esquerda. Ou eu tô mentindo? Você diz em qual alcance de tempo? Vamos dizer, até 2010, talvez. Talvez, vai. Talvez antes disso, mas eu não sei exatamente qual foi essa época das manifestações, as primeiras manifestações. Acho que foi 2013, quando começou a coisa do passe livre e escalou depois. Então, vamos dizer assim, até digamos, uns 8 anos atrás, 8, 10 anos atrás, você ser uma pessoa politicamente ativa, não estou falando como candidato, mas no ativismo, digamos assim. Você participar do ativismo político era quase que equivalente a você ser de esquerda. Sim, eu concordo. Então, grupos de pressão, ativistas, quase sempre eles estão sempre dentro de uma mesma faixa, uma faixa estreita ali do espectro político, ou pelo menos uma metade. Quando você teve esses movimentos de rua, né, que também teve esquerda, mas digamos assim, você começou a ter a maior participação, mais gente que se identificava como de direita e tal, querendo fazer parte disso, querendo ter voz, querendo tomar parte na conversa política, a coisa meio que se intensificou, né? E eu até... Sim. A impressão que eu tenho de boa parte do pessoal que antes dominava o cenário e agora teve que competir com alguém, é de ver, olha só essas pessoas, né, que não... ignorantes, né, querendo querendo palpitar, ou uma coisa assim, como se fosse uma coisa ruim. Mas a questão é que, digamos, se você defende democracia, você devia estar comemorando isso, sabe? Então, o que eu penso é que a democracia ela era um pouco menos violenta antes, porque ela não era tão democrática. Porque você tinha poucas pessoas realmente participando. E a partir do momento que a democracia começou a realmente ficar democrática, ela começou a mostrar a sua verdadeira natureza. Não é verdade? E digamos, vira uma contradição, sabe? Porque a pessoa defende democracia, mas ao mesmo tempo ela não quer que o vizinho reaça bolsominion fale alguma coisa. E a mesma coisa vale para o outro lado, sabe? Vira uma contradição ambulante. Como é que eu posso dizer? É um fenômeno que acontece bastante, né? Quando as pessoas, principalmente nessa era de internet, usam os recursos à mão para fazer pesquisas, né? Digamos, quero saber... Que tentam, digamos assim, jogar tudo para o concurso de popularidade, né? Se elas perdem a pesquisa, é porque as pessoas são ignorantes. Se elas ganham, é porque é a voz do povo, então, digamos assim, é a voz de Deus e é isso aí. Isso me incomoda bastante, né? Porque tem se me apoia é fake news, tá errado, mas se é uma coisa que eu concordo, então a revista ou qualquer outra fonte, ela é legítima e já passou por juízo por processo de registrar dados e conferir essas informações. É bastante, não sei um bom termo para isso, mas no mínimo tóxico, vai. Chega a ser desesperador, né? Você vê dentro de diferentes grupos quão rápido a pessoa ela passa de santo pra capiroto por causa de uma opinião, sabe? Demais. E no fim das contas, esse não é um... Você pode até dizer, né? Muita gente talvez diga, mas isso é no Brasil, né? Porque tem esse completo de vira-lata, essa
síndrome de inferioridade que não, aqui não vai dar certo, né? Mas se fosse na Europa, se fosse nos Estados Unidos, se fosse em outro lugar, Se beleza. fosse no Coquistão. É, mas a questão é que não, isso é da democracia, você tá vendo isso, você olha os Estados Unidos, o que foi as últimas eleições dele, olha lá, né, olha a Europa, o que está acontecendo, o pessoal fala, está tendo a ascensão do populismo, né, como se isso fosse uma coisa ruim, mas cara, populismo é democracia. A democracia só era mais elegante antes porque não tinha tanta gente participando de verdade. Sim. E as pessoas não percebem, elas acham que o problema é outro, é porque existiam pessoas andando nas sombras que tinham algum tipo de opinião antidemocrática e elas resolveram todas se levantar ao mesmo tempo, alguma coisa do tipo. De bando de reaça, querendo monarquia de volta. Essa É, Europa aí que é a monarquia. e não é o caso. E assim, a gente não tá, antes que acusem, né? A gente não tá passando pano pra, digamos, essas novas pessoas que entraram na política, né? Digamos assim, direita ou qualquer coisa assim. Por favor, Porque por favor. elas estão fazendo a mesma coisa. Que nem E o. elas... Que nem o Nicolas falou, né? Logo lá por 2013, 2014, quando começaram as manifestaçõões, eu também tive essa esperança de pensar, pô, mas agora vai mudar, né? Agora as pessoas vão entrar nesse debate, a gente vai resolver alguma coisa, as pessoas vão ter participação. E daí quando você viu que uma coisa escalou, meio que foi uma coisa meio tese e antítese, sabe? Você tem aquelas pessoas que já participavam da política, as novas pessoas participando da política, e você vê que os dois são filhos da puta, e você pensa, meu, deve ter alguma outra coisa pra se fazer, entendeu? Sim. Aí quando você fala, deve ter alguma outra coisa pra você fazer, já vem o pessoal do intervenção militar, ou volta do monarca. Esse é um problema muito grande, porque nessa crise, né, quando a democracia mostra o que ela é de verdade, você acaba criando esse espaço para soluções, entre aspas, que só pioram a coisa, né? Isso é histórico. Isso é histórico. Você tem períodos assim, final do século XIX, né? Eu não sei exatamente de quem é a frase, mas que diz que, por exemplo, o mesmo século que começou com a valorização, digamos assim, de princípios liberais, não estou falando de liberal econômico, mas, por exemplo, de liberdades individuais ou democracias liberais, acabou pedindo por regimes autoritários, né? O final do século XIX é basicamente o início da ascensão de regimes totalitários, porque você teve uma saturação da democracia, né? A experiência minarquista dos Estados Unidos também foi... Claro que a gente não pode usar um argumento historicista, não deu certo uma vez, então não vai dar certo nunca, mas é bem indicativo de como isso acontece, sabe? De que... Mas o Molinó, ele tem um artigo, ou qualquer coisa que ele fala de que tudo que aconteceu nos Estados Unidos é porque a democracia, ela tem esse negócio de, não importa o tamanho que você coloca, você começa, ela suga e cresce, e é o que é buscado por ela mesmo. E aí a pessoa fica tão nessa de democracia, que ela começa a ver isso como uma coisa mais normal. Daí continua crescendo e crescendo, e normaliza, e cresce, normaliza, não sai disso. A partir do momento que você abre um precedente para se resolver as coisas dessa forma, dessa maneira coletiva, a coisa só descamba, né? É uma bola de neve. E aí quando se chega nesse ponto de saturação, você geralmente tem duas abordagens, né? Que ou você diz, não, a solução para os problemas da democracia é mais democracia, que não resolve nada. Ou você tem soluções mais agressivas. Não, isso está tudo errado, eu sei que é certo e eu tenho que botar alguém lá que vai simplesmente impor isso. E como você resolve isso, né? Bom, se você for ver a literatura, não é nenhum dilema só de ANCAP, de libertários. Tem vários autores que já trataram desse assunto, mostrando essa contradição ou esse fatalismo, né? De como a democracia leva a isso, ou o Estado moderno, de uma maneira geral, leva a esse problema de um crescimento cada vez maior e essas ondas, digamos assim, de maior autoritarismo ou não. Só que muitos deles acabam esbarrando numa parede, né? Por exemplo, percebe os problemas e não consegue sair daquilo. Uhum. A gente tem que tentar de novo. E como eu falei, a questão é
Como é que você resolve? Você aceita que é assim e faz de novo, sabe? Porque tem aquele discurso que já me deu do saco, né? Não, a democracia tem esses problemas, mas ela ainda é a menos pior. Então, você tem que gostar. Ela ainda é menos pior. O Winston Churchill falava isso, né? Que democracia é um dos piores sistemas que a gente tem, mas é o melhor que a gente tem. Acho que era uma coisa, é o pior, exceto todos os outros, né? É uma coisa assim. Então, Nossa. ainda assim, coisa de estatista. Pra quem tá nos ouvindo aí, já dá pra perceber que a gente detesta a democracia, né? Primeiro que são esses problemas que ela tem de falta de representatividade ou de eleger os piores. Você pode colocar qualquer ponto disso. Mas eu acho que a pior coisa da democracia é porque você coloca a gente pra mandar nas pessoas do jeito que elas querem, não do jeito que as pessoas querem. É uma coisa bem não voluntária. E provavelmente já vão pegar a gente fora de contexto aqui e falar, os caras são uma democracia, então eles são fascistas, né? São ditadores. Mas, mas o problema não é esse, entendeu? A gente não tá criticando isso em prol de algum outro sistema também que já foi tentado e deu muita merda também. Provavelmente vão pegar a gente fora de contexto já, né? Falando, por exemplo, a gente detesta democracia. A gente fala, esse podcast aí desses alt-right malditos aí, fascistas, caralho, é quadro. Malditos monarquistas. Enfim, não entendam errado a gente dizendo que a gente é contra a democracia porque a gente quer impor alguma coisa. Mas é porque, até por boa parte das coisas que a gente já apresentou aqui, vocês veem que tem problemas. E é aquilo, às vezes conversando com alguns colegas que não são libertários, coisa do tipo, eles também percebem isso. Quando eu falo... Eu já tive uma discussão de coisa de WhatsApp, não sei quanto tempo, com um colega tentando falar sobre democracia, quem quer votar, quem não ia. Eu falei, não vou votar por causa disso, daquilo. E ele concordava comigo quando eu falava que o quanto a democracia ela favorecia esses comportamentos de curto prazo de que a gente falou, esses conchavos, esse tipo de coisa. Mas ao mesmo tempo sempre bate naquela barreira, sabe? Naquele senso comum, naquele bloqueio mental. Não, mas é o melhor que tem. É o melhor que tem e a gente tem que dar um jeito nisso. Isso vai desde o seu Zé da padaria até esses dias, acho que foi ontem, eu ouvi o General Mourão falando a mesma coisa, entendeu? Então é uma prisão mental assim coletiva. Não que eu esteja divulgando que exista, digamos assim, um coletivo, mas parece que o inconsciente coletivo tá recheado disso. Uhum. E talvez a gente possa propor aqui alguma coisa diferente, né? Como que você concilia isso, né? Porque eu entendo, acho que na cabeça de toda pessoa que tá, digamos assim, bem intencionada, tem esse dilema, né? Porque, digamos assim, você olha pro passado, que você tinha antes de democracias, pré-revolução francesa, por exemplo, você tinha lá um rei que, às vezes podia ser um bom rei, mas muitas vezes era um arrombado, que gastava tudo pro seu bel prazer, tinha seus caprichos e botava isso na conta da população. Uhum. E parecia errado, né? Você fala, mas tá errado, ele é uma pessoa como todas as outras, certo? Você tinha toda a justificativa, direito divino e tudo mais. Mas chegou um ponto que as pessoas pensaram, não, tá errado, não vou continuar comendo brioche aqui, sabe? Então, faz sentido que haja algum tipo de revolta para dizer, não, o poder tem que estar na mão de todas as pessoas, né? Não só de um qualquer ali, porque ele tá... porque ele nasceu no lugar certo, sabe? Então, existe esse processo, vamos investir nos governos democráticos. O problema é que, por outro lado, quando você tem todo mundo administrando uma coisa, de uma maneira geral, as pessoas percebem isso intuitivamente, que quanto mais gente também você coloca nesse bolo, mais bagunça fica. Mais difícil é de tomar decisões de longo prazo, né? Fala-se muito da diferença de políticas de Estado e políticas de governo, né? Política de Estado seria uma coisa permanente, um plano de longo prazo, e política de governo seriam os detalhes que são estabelecidos por aquele mandato de 4, 5 anos.
E a gente percebe que cada vez mais difícil você ter políticas de Estado e cada vez mais você tem um predomínio de políticas de governo. Sim. Então, existe esse dilema, né? Eu coloco tudo na mão de uma pessoa que não tem o direito de mandar nas outras, mas que pode pelo menos dar uma continuidade, né? Se preocupar em ter um projeto de longo prazo, ou eu coloco na mão de todo mundo e nunca se resolve nada direito. Sim. Aí fica sempre naquele esquema de a população, ela para de pensar no longo prazo, ela pensa sempre no, quem que a gente vai eleger agora que menos caga o país nos próximos 4 anos pra gente poder pensar em alguma coisa que não vai cagar, que vai melhorar. E aí fica num ciclo vicioso, passa 20, 30 anos e não mudou nada, continua uma merda. Ou até pior. A eleição acaba se tornando uma manobra defensiva, né? Isso é uma coisa Sim. que a gente está vendo aqui bastante, mas conversando com um colega da Colômbia aqui, ele diz a mesma coisa, que, por exemplo, as eleições estão sendo muito mais sobre quem eu quero impedir de chegar no poder do que quem eu quero que esteja no poder porque eu acho que tem capacidade. Não, mas olha a polarização de hoje aqui no Brasil, o Bolso e o Maldade. Então você tem essa tendência, sabe? Não é uma coisa só de Brasil. Você vê o que foram as eleições norte-americanas também, né? Exatamente. Um votando, eu vou votar no Trump pra não votar na Hillary, eu vou votar na Hillary pra não votar no Trump. E é isso aí, entendeu? Exatamente. Como é que... Você vê que é um beco sem saída e muita gente continua insistindo nisso porque já assume de antemão que esse é o jeito certo. É o que a gente falou no começo, já existe essa ideia já pressuposta, sabe? Não se discute. Não se discute. Mas eu tava falando com o meu irmão outro dia. É uma coisa boa ou ruim? Ele falou, é óbvio que é ruim, né? E se o governo controla as escolas, ou controla a organização que escolhe que as pessoas estudam, é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Ele falou, mas veja bem, né? Então, é uma coisa que a própria escola ensina você a não pensar muito, muito nisso. De aceitar que a democracia é a melhor coisa e não colocar um pouco de pensamento nessa lógica aí. Senso comum. E qualquer tentativa de você fugir disso é sempre mal vista, né? Seu fascista. Até um ponto onde eu gostaria de entrar aqui, né? Que, pelo menos na minha cabeça, pode ser uma solução para esse dilema, né? Se você tem, digamos assim, concentração no poder, você consegue ter plano de longo prazo. Se você tem distribuição de poder, você não consegue. Então, o que, de certo modo, intuitivamente poderia ser uma solução? Você ter milhares de pequenas, grandes concentrações de poder, sabe? Micromonarquia. Micromonarquias, ou de uma maneira mais geral, a saída da descentralização, né? Porque, volta ao que a gente disse no começo, né? Se assume que tudo tem que ser decidido de maneira centralizada. Sim. Se houvesse um pouco mais de abertura das pessoas para se dar mais autonomias locais, um princípio que existe mesmo fora do libertarianismo, que é a ideia de subsidiariedade, né? Que era mais comum até em outras épocas, de que o que for possível se decidir localmente tem que ser decidido localmente. E esse princípio foi se perdendo com o tempo, né? Por todo o processo de formação de monarquias nacionais e tudo mais. Sim. E hoje em dia, você falar disso, para muitas pessoas, é quase um palavrão, né? Você vê, por exemplo, a questão do separatismo, que seria um estágio inicial disso, né? Ou pelo menos uma ruptura mais brusca, né? Já que não dá, é meio irreal se apostar no estabelecimento de um federalismo de verdade no Brasil. Muita gente vê a solução separatista, né, como a mais viável. Só que é aquela coisa, você falar disso automaticamente é porque você quer se separar do Brasil, porque você odeia o resto dos brasileiros. Então eu tenho uma ideia, sei lá, não tenho certeza se isso é verdade, mas a gente vê, sei lá, no ensino fundamental, médio da Guerra de Secessão dos Estados Unidos, e o que acontece é que, com uma certa razão, o Sul é colocado como um criminoso, né? Eles eram a favor da escravidão, e eu acho que, como todo indivíduo racional, a escravidão é uma coisa incorreta
por violar direitos individuais, mas eles também queriam secessão, e aí você não separa o que é ruim de fato do que você está enfrentando com outros pontos que podem ser bons. Por exemplo, a secessão. A secessão não é uma coisa imoral ou antiética a priori. Eu me separar do resto da sociedade ou do resto de uma certa comunidade porque eles têm princípios distintos dos meus, não é uma coisa errada. Só que aí você junta todo esse negócio de espantalho da escravidão e de que o pessoal que pedia secessão eram os escravocratas, e aí a galera acha que secessão é uma coisa ruim. E ainda que fosse o caso, né? Porque, na verdade, existe bastante falsificação com relação a isso, né? Se eu não me engano, o Thomas de Lorenzo é um historiador que bate bastante no mito do Abraham Lincoln, né? Que ele seria, por exemplo, o grande salvador dos escravos e tudo mais, quando na verdade o maior interesse dele era de manter a união, né? Ele foi o presidente que mais chegou perto de se tornar um ditador nos Estados Unidos. Sim. E... Por mais que aquele Gettysburg Address seja lindo, ele não é um presidente, ele não é um político. E é aquela coisa, acho que tem até declarações dele que falava que abolir ou não abolir a escravidão era dependente do que seria necessário para se manter a união. Se ele precisasse manter para manter a união, ele manteria. Se precisasse abolir para manter a união, ele aboliria. Porque existe toda essa falsificação de que foi simplesmente uma questão relacionada ao trabalho escravo, mas o principal motivo da guerra, além da secessão, foi o problema das taxas, né? Porque boa parte da arrecadação do governo norte-americano, que naquela época ainda poderia ser chamado de Estado mínimo, né, vinha das taxas de importação. E como você tinha um norte industrializado e um sul mais agrícola, o sul importava mais, né? Então ele pagava mais taxas. Uma secessão do sul ia ser um corte brutal na receita. Né? Sim, sim. Então, você vê que, na verdade, o que motivou a guerra não foi uma causa humanitária, sim, foi um interesse político, financeiro. Mas, enfim, a gente acabou saindo uma tangente aqui por causa do assunto da secessão, que seria talvez uma das soluções. E não achem que a gente fala disso por, sei lá, uma sanha radical. Vamos fazer a proposta mais radical, mais arrojada possível. É realmente por uma impossibilidade, cara. Eu já fui por pouco tempo, né, o tipo de pessoa que ainda acreditava em algum tipo de corretivo para a democracia, né? Eu lembro pouco tempo atrás daquele papo. Não, espera, o problema não é o sistema ou que política é tudo igual. Primeira coisa, nós temos que votar consciente, porque nós somos como cidadãos, e depois disso, nos outros 4 anos, nós temos que exercer nosso dever de cidadão de fiscalizar as obras do nosso candidato. Então, o que acontece? Você já elege um cara para ganhar uma nota preta. Deve ganhar, sei lá, 20 vezes mais que você. E ainda você, digamos, não digo o meu caso, que eu sou meio vagabundo, mas uma pessoa trabalhadora. Ela vai, sei lá, trabalhar 8 horas por dia, ou até mais que isso, vai de 6 da manhã às 7 da noite. Ela vai chegar em casa fodida, com perdão da palavra, e você ainda diz pra ela, olha, você tá cansado, você trabalhou em boa parte para pagar o salário do arrombado que tá lá na Câmara, mas você ainda tem que fazer mais uma coisa, você ainda tem que gastar seu tempo para fiscalizar o que ele tá fazendo, você ainda tem que gastar o seu tempo para ser babá do cara que recebe mais que você às suas custas. Exatamente. E aí você pensa, isso não tem cabimento. Sabe? Sei. Quando você se dá conta disso e você ouve esse argumento, dá vontade de você voar no pescoço da pessoa. Voto consciente é uma coisa também que não faz a menor diferença. Para 140 milhões de eleitores, um voto a mais ou menos não faz a menor diferença. Isso. E além disso, tem um outro problema que se agrava mais no caso brasileiro. Eu digo que é um argumento hayekiano contra a democracia. Para
quem não conhece o Hayek, é um economista, ele fala muito do problema da informação para alocação de recursos e tudo mais. Eu digo que existe problema da informação para eleições também, para o governo, porque não é possível, não é humanamente possível que eu como eleitor, digamos assim, de um presidente, de uma coisa que a nível federal, até mesmo estadual, que eu tenha condições de reunir a quantidade de informações necessária e suficiente para decidir o que é bom, tanto para mim quanto para o cara que mora lá no Amapá ou que mora em outra cidade mesmo, entendeu? Aham. Então, por mais que exista boa vontade, esse é o grande problema. Não é só uma questão de boa vontade. Você não tem as informações necessárias. Eu não sei qual é a realidade do cara que mora no Amapá. Eu não sei qual é a realidade do cara que mora no Acre. Eu não sei qual é a realidade de, sei lá, se bobear do meu vizinho. Sim. E eu tenho que assumir essa responsabilidade de dar um voto consciente e responsável que considere essas necessidades. Não tem cabimento, cara. Não tem. O Hayek, por mais que ele tenha sido bastante sócio em alguns pontos, eu acho que o ponto do Hayek em relação à informação é uma sacada genial. É uma sacada genial que você pode argumentar. Você argumenta que as pessoas não têm informação de tudo, ou nem o burocrata, nem todo mundo, nem ninguém, e vê as últimas consequências disso e mostra que o mercado controlado é catastrófico. E por que a democracia não seria catastrófica também? É, Só porque cada um vota com o mesmo peso, digamos assim, não quer dizer que a informação está sendo transmitida da mesma maneira. Não quer dizer que o político vai receber essa informação de alguma maneira. eu também concordo. O que você falou, apesar dos pesares, esse ponto da informação é fenomenal. E até tem uma coisa que até o próprio Hayek fala, né? Para quem pensa que a gente está falando disso porque, sei lá, nós somos capitalistas selvagens ou qualquer coisa assim, tem até um argumento que ele mesmo faz, que diz que, por exemplo, mesmo um sistema democrático ou até um sistema, sei lá, 100% socialista, vamos falar socialização dos meios de produção, ele seria até possível numa comunidade muito pequena, sabe? Porque você, no seu dia a dia, você consegue, digamos assim, ter acesso a maior parte da informação necessária para saber o que cada um precisa, o que está acontecendo. E o sistema de preços, ele só se torna, digamos assim, estritamente necessário quando aquilo cresce a tal ponto que você não tem mais essa conexão com todo mundo. Então, você precisa de um sistema de preços como uma forma de transmitir mensagens mesmo, como uma forma de sinalizar coisas de uma pequena comunidade para outra. E isso é até um pouco alinhado, tá certo que eu não sou psicólogo, antropólogo, mas é um pouco alinhado com a natureza humana, porque o ser humano é um ser tribal, entendeu? Por mais que se force o contrário, ter essa postura cosmopolita, né? Mas na prática é difícil você fugir disso. Sim. É até uma questão de empatia, né? Sendo completamente sincero, é uma coisa que é chato falar, mas é verdade. Se tem uma pessoa de quem você gosta, uma pessoa próxima sua, e ela, digamos assim, tá gripada, tá com uma gripe simples, ou tá tossindo bastante, isso te faz perder mais o sono do que saber que tem um cara lá na Síria tomando bomba na cabeça, sabe? É real. É mudança de realidade, né? Você não tem aquela realidade dele. Você Você não sabe o que ele passa, você não tem essa informação. você não vivencia. E a empatia é um pouco geográfica, sabe? E como uma forma de negar isso, você acaba tendo muito um fenômeno, acho que o Pondé fala bastante disso, né? O Luiz Pondé, da pessoa que ela ama a humanidade, mas ela odeia o vizinho, sabe? Eu amo a humanidade, mas detesto o próximo, ou o semelhante, né? Ela quer que exista um governo mundial para cuidar de todos os pobres, mas ela não consegue aguentar nem o vizinho reaça, sabe? O Pondé sempre fala disso, né? Fala pra aquele seu amigo socialista que pergunta pra ele por que ele não quer ter filho. Porque se ele se preocupa tanto com a humanidade, por que não vai
suportar o filho dele. Isso é um negócio que. E assim, eu nem vou colocar na conta da má fé, vou fazer aqui dar o benefício da dúvida. Mas existe muito isso, entendeu? E existe muito isso em relação à questão do separatismo, porque, pelo menos o que eu especulo que seja o grande motivo da rejeição a essa ideia é de que eu não posso deixar aquelas pessoas ali serem livres para fazer algo errado, entendeu? É meio que uma razão moral, digamos assim. Que nem você fala, por exemplo, eu acho que essas pessoas dessa região elas querem se separar porque elas, não sei, são preconceituosas. Então, se eu deixar elas se separarem, eu estou dando liberdade para elas serem preconceituosas. Na verdade, eu tenho que me opor a essa separação e continuar insistindo num governo centralizado que vai ser um meio pelo qual eu vou poder forçar elas a não serem preconceituosas. Então, ao mesmo tempo que ela, digamos assim, é uma mentalidade humanitária, é uma mentalidade meio psicopata, sabe? Sim. Mas, assim, é só realmente fazendo um caso, tentando fazer um caso em favor desse tipo de solução. Porque tá certo que, pra quem cai de paraquedas aqui e não acompanhou a nossa evolução de pensamento, parece extremo, mas acreditem que, pelo menos da minha parte, eu já pensei muito nisso, acredito que o Nicolas também. E não tem jeito, cara. Não tem. Vamos continuar insistindo na democracia, é só votar consciente, educar as pessoas. Eu já fui uma pessoa que tive muito esse complexo de messias, de falar, não, é só explicar direitinho, todo mundo vai concordar comigo, porque faz sentido. E não é assim, cara. Existem diferenças fundamentais entre algumas pessoas, existem diferenças de cosmovisão, sabe? E elas são quase que irreconciliáveis. Mas como um libertário, e considerando que o libertarianismo é sempre uma questão cultural acima de tudo, você não entra num capistão a partir de fuzis, isso não funciona. Você não entra num capistão a partir de uma revolução, ela não é capaz de colocar a mentalidade anarcapitalista nas pessoas. Você tem que colocar argumentos na discussão para a pessoa digerir aos poucos. Ou nem isso até, cara. Às vezes eu acho que nem tem, não tem nem muita condição de você simplesmente conscientizar as pessoas até o ponto de que elas pensem, não, realmente existem diferenças irreconciliáveis e a gente vai simplesmente concordar em discordar e cada um seguir seu rumo. Até isso parece otimismo demais pra mim. Eu penso muito, hoje em dia eu penso muito em, por exemplo, como que eu e outras pessoas próximas a mim podemos dar um jeito de viver fora do sistema, viver isolados e de algum modo dar o exemplo, sabe? Mostrar, olha, a gente tentou fazer aqui e deu certo. Isso acho que acaba sendo mais poderoso do que muitas palavras. Talvez a gente possa até, no futuro, tentar fazer um podcast mais sobre isso, sobre cidades privadas, de preferência chamando alguém mais adentrado no assunto. Mas é uma solução. Por favor, eu tenho que estudar muito isso aí ainda. Então, eu também me interesso muito porque é um assunto interessante e, a meu ver, é uma das poucas soluções viáveis. Mesmo a secessão de grandes regiões, quando você fala, o Sul é meu país, o Nordeste livre, esse tipo de coisa, ainda é complicado porque você está envolvendo várias pessoas ali que não querem isso, sabe? Então, sim. Então é realmente uma coisa complicada. Várias não adianta muito continuar com isso. Só para a gente não se alongar demais, né? A gente discutiu desse assunto, espero que vocês tenham gostado. E só para fechar, gostaria de discutir talvez perspectivas, né, para o futuro. A gente já deu uma pincelada, mas o que você pensa desse processo? O que você pensa dessa impossibilidade escancarada que ao mesmo tempo em que todo mundo continua insistindo? E se tem alguma esperança disso mudar em larga escala ou longo prazo? Eu sou meio pessimista em relação a esse tipo de mudança. Eu não acho que a comunidade libertária vai crescer a ponto de fazer uma diferença muito gritante na democracia e mudar esse sistema em grande escala, ou até mesmo em pequena escala. Eu acho que o que mais vai acontecer é que nem o Reed fala, ter aqueles buracos no sistema que o capitalismo vai respirando.
a meu ver, são as duas únicas coisas, as duas únicas formas pelas quais você poderia ter uma mudança. Ou você, digamos assim, ter uma sociedade paralela dentro da sociedade estatal, digamos assim, mais difusa, que consiga se comunicar de uma maneira. Ou você ter essa concentração de pessoas que estão, não digo ideologicamente, porque isso aí é problemático, mas que estão, assim, alinhadas nesse pensamento e tentam se unir para tentar viver o mais à margem possível do governo, para tentar realmente resolver alguma coisa, sabe? Até para até pegar uma frase do Hyde de novo, né? Eu tenho pressa de pensar a longo prazo, né? Uhum. Eu também tenho pressa de viver em uma situação em que eu possa pensar a longo prazo e não preciso me preocupar com uma briga que é basicamente uma síndrome de Estocolmo a cada 4 anos. No caso, a cada 2, né? Tem eleição para vereador também. Não faz tanto estardalhaço, mas acaba atrapalhando também. Por mais que o Hoppe também fala que é uma coisa boa você investir em eleições locais ao invés das eleições da União, porque elas são as mais próximas de você, então você não tem tanto assim o problema da informação. E não tem como falar muito mais sobre isso agora, né? A gente fecha por aqui esse primeiro episódio do podcast. Videocast, seja dependendo da plataforma que estiver usando, ou do ChopaCast, né? Para resumir de uma maneira, de uma forma só. E espero que vocês tenham gostado, quem tenha ouvido. E eu torço para que aconteçam muitas outras edições, muitos outros episódios disso, trazendo muito mais gente disposta a discutir esses assuntos, propor soluções, ou só reclamar mesmo, que faz bem. Bom, obrigado pessoal que está ouvindo até aí. Desculpa por ser chato ou prolixo. E continue nessa luta, porque a liberdade um dia nos libertará. Godspeed. Boa noite.